Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 7. Hoje a mensagem é um pouquinho mais curta, porém profunda. Então eu quero que você esteja atento em nome de Jesus, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Lucas 7. Do verso 36 ao 50. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura, para que depois a gente possa entrar e discorrer daquilo que o Senhor vai falar no nosso coração sobre esse tema, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Coloca então para mim, Lucas 7:36. Pois não, só um minutinho, gente. Tá ao vivo, é assim mesmo, acontece. Oi, meu amor. As águas agora. Igreja, louvado seja o Senhor. Mais uma vida, um jovem decidiu agora descer as águas. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero falar uma coisa para você. Se você estiver aqui e esse desejo arder no seu coração, e talvez você pense assim: nossa, mas eu vim aqui hoje, eu nunca, não importa. Se esse desejo arder no seu coração e você quiser descer as águas, tenha coragem, diga assim, amém? Nós vamos dar um jeito, pode ter certeza, amém? Glória a Deus, amém? Deus é maravilhoso, gente. E o que Ele faz é sobrenatural. O Senhor, eu tenho certeza que o que você fez por essas pessoas que estão aqui, sua oferta, já recebi ali do irmão, o irmão me parou ali e falou: pastor, eu vou ofertar todo o valor do batismo. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu ofertei para colaborar. Você vai colaborar com essa água, com essa energia, com essa estrutura. Nós somos uma igreja que nós trabalhamos de forma árdua para ela ser a mais saudável possível. Nós viemos de um ministério em que era colocado imposto uma carga muito. E agora nós identificamos, e até o Senhor perguntou para mim: pastor, por que surgiu o nome dos livres? Porque nós encontramos a liberdade em Cristo. E quando essa liberdade nos alcança, e é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, a gente comete e faz atitudes que impactam e reverberam na eternidade. O que é reverberar, pastor? Ecoam, que ela deixa um legado, ela cria um novo ciclo. O ciclo que você carregou até hoje, ele é quebrado através dessa atitude, e um novo ciclo em Cristo Jesus é iniciado. Então é uma atitude que vai reverberar, ecoar na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, na sua vida. Amém? É algo que não para aqui, começa aqui. Amém? A palavra do Senhor diz em Lucas 7:36 a seguinte história: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e se sentou para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava, e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, ela derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou: se esse homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele. É a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar o homem que havia emprestado.
Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado. Respondeu Simão: você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Porém, ela lavou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou o perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde é pouco perdoado, pouco é amor mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Feche os seus olhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, que esta mensagem, esta palavra possa nos trazer uma reflexão profunda de quem nós somos, em que lugar nós estamos, o que nós mais nos importamos. Senhor, fale poderosamente mais do que as minhas palavras. Senhor, que esta pessoa saia daqui impactada, não só porque ela veio assistir o batismo, mas saia impactada porque ela encontrou a verdade. Que ela possa desfrutar de como é bom estar no lugar de ser uma pessoa perdoada por Cristo Jesus. Em nome de Jesus, diga amém. Amém, meus irmãos. Essa mensagem eu deixei ela para ministrar no dia de hoje com um tema, coloca para mim, Maiara, o que mais importa. E eu quero que você leia comigo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, o que mais importa. Às vezes na nossa jornada cristã, nós nos pegamos questionando o que realmente importa para nós. Sabe, meu irmão, hoje é um dia de batismo, e quando a minha esposa falava ali sobre o Enzo, me veio um coração grato. Não sei se você sabe, mas eu me batizei com 12 anos. Muito novo, né? Mas foi a melhor escolha da minha vida. Eu não tinha ninguém da minha família lá para assistir meu batismo. Eu batizei em outra cidade, na cidade de Campinas, e eu tomei uma decisão no culto. Eu não fui preparado, eu não trouxe uma roupa, eu não trouxe uma toalha, mas aquele dia eu fui tocado por a graça de Cristo de tal forma que eu decidi falar: eu não quero mais viver para mim, eu não quero mais continuar a minha vida do jeito que ela está, eu quero encontrar essa verdade que o pastor está falando. E ali eu tomei a minha decisão. Era um dia, estava até frio. Lembro que eu demorei até para falar meu nome para o pastor, porque batizava-se de várias pessoas ao mesmo tempo, o pastor nem me conhecia, mas eu tomei uma decisão naquele dia. Daquele dia para cá, eu passei tantas coisas na minha vida. Perdi pessoas, encontrei minha esposa, perdi trabalho, eu sofri tantas coisas, errei, falhei, mas a partir do momento que eu decidi caminhar com Cristo, principalmente no meu início, quando eu me batizei,
eu estudava, então eu tinha que mudar as minhas amizades na escola. Então eu deixei de andar com a turminha do fundão e comecei a sentar um pouco mais para frente. E aí os meninos naquela época vinham com as revistas pornográficas. E aí, Fabrini, vem aqui. Não quero. Não. Aí já começou aquele bullying. Tá louco. Já está mudando. Já está mudando. Agora. Vocês estão me ouvindo? Não? Sim? Estava melhor o outro? Melhor aí? Agora sim. Aí. Então, naquela época, o acesso à pornografia era só através de revista, então eu tinha que tomar uma decisão na frente de todo mundo. Não quero mais isso, eu não vou ver isso. E aí todo mundo, os meus amigos começaram a me chamar de pastor. O pastorzinho lá. Então eu peguei essa fama. Até esses dias, um dos meus amigos, hoje ele é policial, ele me seguiu a comunidade lá nas redes sociais, viu que eu estava lá, estou aqui como pastor. Aí ele me mandou mensagem: nossa, que feliz, eu sempre soube que você era pastor. Eu falei: então, meu amigo, vai lá tomar um café. Ele falou: mas não tem problema chegar com a viatura lá na igreja? Eu falei: não, é até melhor. Vem, dá uma segurança pra gente. E ele falou assim: nossa, eu estou muito feliz, e ficou radiante comigo. Eu falei: que bom, cara, que você seguiu o caminho bom, hoje você é policial, tudo. E a gente trocou essa experiência. Mas naquela época, eu parecia um peixe fora d'água, porque todo mundo seguia por uma rota, um destino. Vamos ver? Vamos ficar? Vamos fazer isso? Vamos. E eu não vou. Eu terminava a escola, eu descia para a igreja. Eu passava o meu final de semana na igreja. Eu passei dias na igreja. Eu passei minha juventude na igreja. E foi a melhor escolha que eu tive. Eu decidi caminhar com Cristo, e a minha vida era uma declaração do que o que mais importava era Ele. Só que como eu e você, a nossa vida ela vai indo, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, e a gente tem outras responsabilidades na vida. E então eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a ter a responsabilidade, aí foi isso, foi aquilo, e quando foi ver, o que mais importava para mim não era mais Cristo, mas sim as coisas. Então eu pedi ao Senhor: Senhor, me abençoe com emprego. Então eu buscava mais isso do que a presença dEle. Até que eu, pelo meu esforço, consegui um bom emprego. Morava sozinho, tinha carro, tinha casa. Com 19 anos, eu tinha uma vida independente, mas não estava mais na presença do Senhor. Eu estava até fisicamente, mas não estava no lugar que eu deveria estar. O que mais importava para mim não era mais a presença do Senhor, mas as coisas que Ele poderia me dar. Nunca me afastei da igreja, mas me afastei da presença dEle. Porque para nós, meus irmãos, que caminhamos com Cristo, é muito fácil a gente se relacionar mais com as coisas dEle do que com a presença dEle. É muito fácil eu chegar aqui nesse domingo pela manhã, contar para você, ministrar para você, porque ministrar é muito bom. Você me olha e eu falo sobre o evangelho, e a gente louva, agradece, e você me abraça na saída, e eu volto para casa com a missão cumprida. Mas para que isso possa acontecer, ontem eu tive que ter o meu tempo, na sexta-feira. Essa ministração não começou agora, não começou algumas horas, começou na segunda, quando eu sentei e falei: Senhor, fala comigo, fale o que o Senhor quer falar com o seu povo. Começou quando nós dissemos sim. Começou, meu irmão, quando nós falamos: nós queremos fazer a sua vontade. E aí o Senhor nos impulsionou a estarmos aqui. Pode parecer que nós não temos muitas escolhas, mas nós temos. Nós temos escolhas de fazer a vontade de Deus ou não. Nós temos escolha de estar aqui ou não. Mas se você escolhe estar aqui, escolha realmente o que mais importa. Sabe, meus irmãos, aqui nós vemos a história contada a partir de Lucas. Lucas, se você não sabe, eu aconselho a você pesquisar. Lucas, ele é um gentil. Ele não é da linhagem dos judeus. Então, se você ler os outros evangelhos, vai ter uma outra perspectiva sobre Cristo. Mas Lucas, por ser gentil, ele introduz uma figura muito importante para o evangelho, que é a mulher. E hoje nós vemos isso. 70% da igreja é mulher.
A primeira pessoa que Jesus apareceu foi para uma mulher. Tem um significado, tem um propósito. Se hoje nós estamos aqui, porque tiveram mulheres ontem aqui, organizando. Se hoje eu estou aqui, porque eu sempre tive uma esposa e uma mãe que orava por mim. E nesta manhã o Senhor me impulsiona a eu fazer uma oração por você, mulher. Fique de pé em nome de Jesus. E você vai ver que é quase 80% da igreja. Hoje as mulheres são a base. Se nós, homens, deixarmos de vir, as mulheres vão permanecer. As mulheres são as que mais têm um coração sensível. Hoje no batismo tem mais mulher do que homem. As mulheres são as que mais ofertam, as mulheres são as que mais choram, as mulheres são as que mais se entregam. E agora eu digo para você, mulher, você tem um propósito em Cristo Jesus. Não deixe o mundo ditar quem você é. Não deixe o excesso mudar a sua essência. Não deixe que o mundo mostre para você que você não é bonita. Você é da forma que Cristo te fez. Não deixe. Eu sei que aqui eu falo com mães que lutam pelos seus filhos. Eu sei que eu falo com esposas que lutam pelos seus maridos. E eu sei também que às vezes você, mulher, pela vida, você hoje é mãe solteira, você enfrenta muitas batalhas, você é vó, você é uma viúva, você é uma mulher que decidiu caminhar com Cristo. E eu falo para vocês em nome de Jesus, não pare. No ministério de Jesus existiam mulheres que caminhavam com Ele, mulheres que sustentavam Ele, mulheres que ajudavam com as suas ofertas, com as suas demandas, com a sua alimentação. As mulheres eram importantes numa figura de um mundo, naquela realidade, que as mulheres não poderiam se expressar. Não sei se você sabe, mulher, hoje você é abençoada, porque hoje você tem voz, diga amém. Você pode expressar a sua vontade, porque você tem uma voz. Nós estamos numa cultura ocidental que te dá essa liberdade. Naquela época, as mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham lugar, as mulheres não tinham, elas eram tratadas como objeto. Um homem poderia ter mais do que uma mulher, ele poderia ter mais do que um amor, ele poderia ter pessoas escravas, ele poderia. As mulheres naquela época tinham e carregavam muitas dores. Hoje você não, hoje você é uma bênção, hoje você tem essa oportunidade. Por isso, meu irmão, aproveite. Homens, estenda a sua mão para essas mulheres, e eu quero abençoar elas em nome de Jesus. Espírito Santo, fortaleça as mulheres, Pai. Senhor, o seu ministério ele foi formado por mulheres. Elas naquela época não tinham voz, elas não tinham autoridade, elas não tinham um destino, elas eram fardadas a viverem oprimidas. Mas hoje o Senhor dá a elas uma voz, uma liberdade. Senhor, eu oro por esta mãe que está criando o seu filho sozinho. Ela pode ter se separado de pessoas, mas ela jamais se separaria do seu filho. Oh Senhor, fortaleça ela. Eu oro por viúvas que perderam os seus esposos na sua vida. Eu oro por mães que lutam pelos seus filhos. Eu oro por esposas que lutam pelos seus maridos. Eu oro por filhas que lutam pelas suas casas. Oh Espírito Santo, fortaleça cada um delas. Derrama uma unção nelas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E se você puder, meu irmão, dê um abraço a essa mulher que está ao seu lado. Fala para ela, você é especial em nome de Jesus. Você é especial. Você tem valor. Você é uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Não estava nem no roteiro. Ai, Deus é maravilhoso, amém? Mas sabe que o papel da mulher, e ela foi introduzida aqui por Lucas, porque naquele cenário ela não tinha nenhuma voz.
E você vê que no verso 37, quando ele fala, naquela cidade morava uma mulher de má fama, e soube que Jesus estava jantando na casa de um fariseu, em algumas versões fala, uma mulher pecadora. Os historiadores falam, os teólogos falam que ela era uma mulher da vida, porque a má fama naquela época era sinal de que a pessoa, a mulher, ela já fazia práticas não lícitas para aquele tempo. Agora pensa, cenário que essa mulher vivia, sem voz, oprimida e com má fama. Naquela época, e eu contextualizo para você, já vou entrar no texto, que o jantar que Jesus se referia era na área externa da casa. É como se fosse um quintal. Naquela época não existia muros, não existia cercado, portão. Então, para reunir esse pessoal, que teoricamente era um pessoal muito famoso, porque a Bíblia fala dos fariseus, e os fariseus são pessoas que eram cultas, religiosas, e que teoricamente tinham politicamente um cargo. Então eram pessoas importantes que estavam sentadas naquela mesa. E naquela mesa estavam Jesus, essas pessoas importantes, somente homens. As pessoas naquela época, por ser aberto, elas poderiam assistir de longe aquela mesa. Elas poderiam ficar de longe, mas elas não poderiam estar presentes, elas não poderiam sentar. Mas ela poderia, ali está o prefeito, ali está o governador, ali está Jesus, ali está o empresário, ali está isso, pessoas importantes, e ela ficava assistindo de longe. E com certeza naquela época as pessoas ficavam em volta só vendo, só acompanhando. E a Bíblia fala que essa mulher, tomada por uma ousadia, tomada por um ato descomunal, um ato fora do comum para a sua realidade, ela chega diante dessa mesa e dobra os seus pés, chora aos pés de Jesus, se derrama. É um ato até um pouco intenso, mas porque o coração daquela mulher sabia quem era a pessoa de Jesus. Sabe, meus irmãos, eu falo uma coisa para você, e agora eu falo para toda igreja: a sua expressão diante de Cristo revela em que lugar você está. Eu nunca vou ter vergonha de chorar na presença dEle. Eu nunca vou ter vergonha de dobrar os meus joelhos e clamar Ele. Eu nunca vou ter vergonha de gritar por Ele. Eu nunca vou ter vergonha de me jogar nesse chão, porque eu sei quem é a pessoa de Jesus para mim. O quanto Ele me perdoou, o quanto Ele me resgatou, o preço que foi pago. Então eu não vou perder tempo achando o que as pessoas querem, ou perder tempo com pensamentos: ah, mas o que vão pensar? Não, mas eu sei quem é Ele, eu sei o quanto que Ele me ama, por isso eu me rendo. Essa atitude dela deixou Simão, que era um espectador. Jesus está na casa de Simão, Jesus está perante Simão, Jesus foi convidado para o Simão. Simão pode representar muitos de nós que amamos, queremos estar na igreja. É muito bom ter Jesus à mesa, mas quando Jesus o confronta: não, peraí, mas eu preciso esperar mais um pouco. Ah não, Jesus, mas tá bom aqui onde eu estou, na minha zona de conforto. Ah, eu gosto de Jesus, eu sou simpatizante. Simão era um simpatizante. E muitas pessoas hoje são assim. Na realidade do evangelho hoje, elas vêm na igreja, elas se simpatizam com a igreja, gostam da palavra, gostam do louvor, mas na hora que elas são confrontadas por Cristo, elas fogem, recuam.
enquanto existe uma expressão de uma pessoa que pode ser eu ou você, pecador, eu e você somos, meu irmão, mas nós temos a oportunidade diante de Cristo, de nos render diante dEle. Sabe, meu irmão, às vezes você ser um espectador, você vai vir aqui, você vai avaliar a minha ministração. Ah, não gostei do jeito do pastor, eu gosto mais da pastora. Ah, não gostei da pastora, eu gosto do pastor. Ah, não gostei do louvor hoje. Ah, eu queria um louvor que foi tocado semana passada. Então você se tornou um espectador, um consumidor. Vem para consumir. Ah, mas a pregação não está tão legal, então eu vou mexer no meu celular que está mais. Ah, eu vou ver a notificação que chegou. Queria que ele cantasse mais, eu queria que ele encenasse mais. Você está vindo para consumir. E aqui você não é um lugar para você consumir o Evangelho, não é um lugar para você consumir um louvor, não. É um lugar onde você e eu possamos expressar a nossa adoração. Por isso que quando eu e você estamos no momento do louvor, eu sei ver quem é a pessoa que já teve um encontro com Ele, porque é aquela pessoa que se rende, é aquela pessoa que não se importa, ela canta mesmo, ela adora mesmo, ela fala mesmo. Ela não fica apenas assistindo o que está acontecendo, ela está expressando a sua adoração, em forma do louvor, em forma da adoração. E essa mulher fez isso. E quando ela tira os cabelos, naquela época, mulheres, você não poderia andar com esses cabelos soltos, elas tinham que andar com túnicas, porque a expressão de tirar o cabelo para fora era a demonstração de um ato de sensualidade. Ela como se ela estivesse se sensualizando, mas ali ela estava lutando, mostrando que não importava o que as pessoas pensavam, ela queria enxugar os pés dela com os cabelos, num ato mais profundo de adoração. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você sabe que ela não se preocupar com a sua vida, porque aqueles religiosos que estavam na mesa poderiam pegar ela e apredejá-la, poderiam pegar ela e fazer qualquer outra atrocidade, poderiam, mas ela não se preocupou, ela não se importou, ela demonstrou, chorou, enxugou seus cabelos, enxugou com seus cabelos, e ali ela mostrou o ato dela. Em uma outra versão fala que o ato dela de derramar o perfume, algo tão precioso que ela guardava, ecoa hoje. Todo mundo se lembra do ato que ela fez. A atitude que você tomar hoje aqui, de se render a Cristo, vai ecoar para a sua família, vai ecoar para a sua casa, para os teus filhos, vai mudar tudo, porque você está expressando a sua adoração, você está expressando a Cristo, que você é a pessoa, que Ele é a pessoa mais importante. Vai custar, meus irmãos, vai custar uma convivência com amigos, vai custar o que as pessoas vão pensar, vai custar algo, mas eu vou expressar a minha adoração. Eu digo para você, meu irmão, eu já vou encerrar porque nós vamos batizar, mas no dia do momento mais difícil da minha vida, enquanto eu estava vivendo uma realidade que não era minha, fora dos propósitos do Senhor, eu estava dirigindo na Avenida Ayrton Senna, a caminho do meu trabalho, um sábado qualquer, um sábado comum, e aí, sabendo que eu poderia ter feito tudo diferente, mas tinha uma pessoa que estava orando por mim, a minha mãe, e eu estava dirigindo, veio um caminhão na contramão, numa das avenidas mais importantes do estado de São Paulo. Ele estava fugindo da polícia. O cara roubou o caminhão na contramão, bateu no carro da frente. Eu era o próximo, eu ia dar de frente.
longe da presença do Senhor, longe dos caminhos. Mas por um milagre, eu não sei o qual, mas hoje eu entendo que foi os anjos do Senhor. Esse caminhão desviou da minha frente, saí ileso. Na hora eu parei o carro, fui socorrer a outra pessoa que tinha batido, já liguei para o SAMU. E aí na mesma hora que eu desliguei, minha mãe me liga: Fabrício, eu estava orando por você, senti no meu coração que você precisava de oração. Falei: mãe, eu acabei de presenciar algo aqui que me chocou, e eu quero parar, eu não quero mais correr atrás disso, daquilo, porque o que vai mais me importar a partir de hoje é eu estar na presença do Senhor e expressar a minha verdadeira adoração, não ser um espectador, não ser um admirador, não ser como Simão, que até queria Jesus, mas não queria pagar o preço. Meu irmão, pague o preço que for preciso, mas se renda a Cristo hoje, agora.